Pessoal, tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? Minha saudação em Cristo Jesus a todos. Olha, quero aqui falar a palavra de Deus, trazendo o tema Jesus e o seu convite. O texto bíblico base é muito conhecido aqui no Evangelho, conforme Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Vou ler o versículo 28 que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todo novo convertido, novo decidido, conhece esse texto bíblico. É pregado, anunciado nos cultos relâmpagos, nos cultos evangelísticos e por aí vai. Muito conhecido. Mas veja só, a primeira coisa que você olha quando recebe um convite é quem está lhe convidando. O seu primeiro olhar está voltado para quem está lhe convidando. Se é uma pessoa especial, se é uma pessoa que tem um destaque na mídia, na sociedade, se é uma pessoa querida, a qual você é fã desta pessoa. E aí, um político influente, uma atriz, um ator, seja lá quem for que você realmente é fã, que você gosta. Quando você recebe um convite de alguém assim, abala as estruturas emocionais, psíquicas e por aí vai. Perde até o sono, para se encontrar com essa pessoa, tirar aquela selfie, olhar no olho, dar aquele abraço. É ou não é assim? É verdade. Agora você já pensou quem é que está te convidando aqui? Quem está te convidando aqui? Ele é o Senhor Jesus, o vencedor da morte. Jesus é o único que morreu em meu lugar e em seu lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia. É só você ver no final de cada um dos evangelhos. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 1, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 1, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1, está registrado a ressurreição do Senhor Jesus. E tantos outros, poderia citar aqui Atos capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 15, Jesus ressuscitou. Ele é o único que venceu a morte. E é Ele que está te convidando. E quando vemos a mensagem, deixamos essa mensagem entrar no nosso coração, de que o Senhor Jesus é o vencedor da morte, Ele ressuscitou. Aí já entendemos, usamos o crânio, deixa eu falar assim, usamos o intelecto para pensar que Ele tem solução para todos os problemas. Porque se a morte foi vencida por Ele, não só ressuscitou como a si próprio, como ressuscitou a tantos, como é o caso da filha de Jairo, como é o caso do filho da viúva de Naim, Lázaro que estava morto há 4 dias, Jesus ressuscitou essas pessoas. Então, é Ele que está te convidando, é Ele que tem poder para te dar a vitória. Perceba isso. No Evangelho de Jesus, conforme Mateus capítulo 28, versículo 18, ele disse: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não ficou poder para ninguém. Francisco de Assis ou das Chagas não tem poder nenhum.
Não tem. Jesus tem todo o poder. Maria não tem poder nenhum. João Batista, João Evangelista, Pedro, sei lá quem mais, Bartolomeu, Mateus, José, seja lá quem for, não tem poder nenhum. Jesus é quem tem todo o poder. Veja Apocalipse, no capítulo de número 1. Há algumas características, alguns títulos de Jesus, mas eu quero citar aqui, no capítulo 1 do Apocalipse, só no versículo 16, que fala que o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Jesus glorificado. Isso é a visão que João viu, né? João que escreveu o Apocalipse. No versículo 17, ele diz, o próprio Senhor Jesus diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Antes de qualquer homem existir, ele já é. Ele existe. Depois que todos os homens se forem, ele permanecerá existindo. Ainda no versículo 18, ele, o Senhor Jesus, ele disse: e tenho as chaves da morte e do inferno. Estou lendo só partes de versículos, ok, gente? E há quem diga, alguns pregadores, até famosos, que diz que Jesus tomou a chave da morte, do inferno e da morte, das mãos do diabo. Mas isso é conversa, isso é emocionalismo barato, sensacionalismo barato. O diabo nunca teve essa chave, não. A Bíblia não fala isso, não. A Bíblia está dizendo que Jesus está dizendo aqui: tenho as chaves da morte e do inferno. Não diz que ele tomou do diabo, porque o diabo nunca teve essa chave, não. Ok? Então, gente, ele é o Todo-Poderoso. Perceba isso. Ainda Apocalipse, capítulo de número 19. O versículo 12 diz assim: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Diademas fala de governo, um símbolo de governo, de autoridade. Diademas pode estar falando também, diz que tinha muitos diademas, coleção de vitórias. Jesus, ele colecionava vitórias, e uma delas foi sobre a morte. Ele é o vencedor da morte. E capítulo 19 ainda, versículo 16, e da veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, ele tem poder para fazer o impossível na sua vida, seja qual for a área que você esteja precisando de uma solução, tenha um problema difícil. Jesus está pronto a resolver. Ele é vencedor, ele é colecionador de vitória. E a palavra diz que quem está com ele é mais do que vencedor. Se você fica ao lado de Cristo, se decide a servir a Cristo, você passa a ser mais, muito mais do que vencedor. Você vai vencer tudo quanto é algema que lhe aprisiona. Falo no sentido sentimental, falo no sentido emocional, psíquico, seja qual for o problema, ele está pronto a lhe dar a vitória. Amém.